Rute, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Rute, não me, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Para onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Mais uma. Aqueceu? Vamos ler ali. Não me instes, tá? Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Por quê? Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Até dá tempo para a gente orar ler o finalzinho. O que vocês acham? O teu povo é meu povo. Dá para orar ler um pouquinho? Teu povo é meu povo. Teu povo é meu povo, amém. 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 Que bom que foi cantado essa manhã esses hinos, né, irmãos? Teoricamente são os hinos mais antigos. Eu chamo eles de raiz, né? Os hinos raiz. Mas garanto que todo mundo, enquanto cantava esse último hino, mesmo que não entendia muita coisa, sentia a cruz do Senhor operar em cada um de nós. E naquele hino, mais perto quero estar, provavelmente nós voltamos nossos olhos e contemplamos o Senhor e perdemos mais o medo de ficar mais perto do Senhor. Nem que fosse a cruz, né, que nos unisse ao Senhor. E também cantamos de uma herança, de uma boa terra, que mesmo que a nossa fé não falhe, o Senhor sempre diz para confiar nele, amém? Ótimo. E nessa manhã nós então começamos a desfrutar desse livro intermediário até o próximo alimento diário, que é o Deus presente que se oculta nos livros de Rute e Esther. O Deus presente que se oculta, irmãos, é o desfrute do poder do Evangelho de Deus em nossa vida. Porque enquanto o Evangelho dele opera, ele está sempre presente, mas ele se oculta. E nós vamos ver dentro de uma história muito amorosa, que tem tudo a ver com a nossa vida, como a presença de Deus oculta nos leva à salvação. E nós começamos, né? Quem leu esse livro essa semana? Levanta a mão. Ótimo. Então tem praticamente metade que já começou a ler o livro. Então, irmãos, vão ter o privilégio de fazer uma revisão desse primeiro capítulo. Mas antes, irmãos, eu queria mostrar o contexto de onde o livro de Rute se situa. Então, depois dos primeiros 5 livros de Moisés, o Pentateuco, vem, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí aparece Josué, Juízes, que já está na conquista da Boa Terra, entraram na Boa Terra, e o livro de Rute é um dos livros históricos que acontece no período de Juízes. O período que teve o livro de Juízes era um período onde o povo entrou na terra, mas ainda não conquistou. E nós vamos ver que o povo perdeu a sua referência. E essa situação, cada vez que precisava de ajuda, levantava um juiz. E embora o juiz, o povo caía. Cada vez que precisava de alguma coisa, era uma mistura. E dentro dessa mistura, que durou 356 anos. Do final do Êxodo até o final do período de Juízes, 356 anos nessa loucura. Aí aparece o livro de Rute. Mas o contexto era o seguinte: nessa época, olha qual era o contexto da época, a situação da época. Juízes, se os irmãos quiserem olhar comigo, 21, versículo 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. E tem um outro versículo que está lá em 1 Samuel 3:1,
que também mostra, apesar de ele estar lá no final desse período, a situação desse período. 3:1, eu vou ler a parte B. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então, não tinha reinado, não tinha direção, cada um fazia o que queria, e a palavra do Senhor era muito rara. Como que o povo ia seguir nesse ambiente? E agora eu quero trazer um paralelo para a nossa situação hoje. Naqueles dias, cada um fazia o que queria e a palavra era muito rara. Mas nós estamos nos dias da palavra profética. Hoje, eu vou ter que ler de novo, não vai dar. Eu sei que já estou repetitivo, mas 2 Pedro 1:9, fala dos nossos dias. Vou ter que achar. Opa, 2 Pedro 19, 1:19, né? 2 Pedro 1:19. Naqueles dias a palavra era muito rara, mas nós nos nossos dias temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, irmãos, aquele dia eles faziam o que queriam, estavam no escuro, mas esses dias é os dias da palavra profética, ela brilha nessa luz do mundo. Então, irmãos, nós não estamos perdidos. Deus se alegrou em dar a revelação da sua palavra para os seus profetas. E essa revelação chegou para nós, não para termos revelações individuais, não para termos interpretações individuais, mas para acolher essa palavra e saber que o evangelho do reino, da glória, é a nossa direção. E fazeis bem em acolhê-la, fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia, né? Como é que é? Como uma candeia que brilha, leiam comigo, irmãos, desculpa, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, até que clareie tanto que venha a vinda do Senhor. Amém? Mas tem mais um versículo, Romanos 16, que, meu Deus do céu, é sensacional. Porque não dá para ler essa palavra e não ficar contente, né? 25, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Amém. É muita coisa, não vai dar tempo, mas essa revelação estava em silêncio, escondida em Deus. Mas por meio desse evangelho, por meio das escrituras proféticas, foi dado a conhecer segundo o mandamento do Deus eterno, que é para obediência por fé. É para uma vida por fé, assim como foi a vida da Ruth, assim é a nossa vida, acompanhando, seguindo, respirando, amando, praticando a palavra profética, a escritura profética. Então é diferente, certo? Aquele cenário era um cenário, o nosso cenário é outro cenário. Mas dentro daquele momento, irmãos, onde as pessoas estavam conquistando, expandindo a terra na base da espada, na base da luta, na base da confusão, existia uma pessoa, moabita, de uma nação amaldiçoada, idólatra, que teve uma chance de se identificar com a identidade do povo de Deus. E mesmo a maldição que estava sobre ela, depois o irmão André vai falar mais um pouquinho, mesmo com tudo isso, o Deus presente que se oculta pela fé dela, deu para ela grande salvação. E essa salvação veio da vida, não veio da força, não veio das boas obras, não veio da capacidade, ela só agarrou uma oportunidade.
O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Não ia falar isso, mas vou ter que falar para os nossos jovens. Nós estamos trabalhando a identidade cristã deles. O nosso tema nesse ano tem minha língua, meu povo, minha nação, para que o jovem saiba quem ele é. Ele não é alguém que vai na reunião e depois ele vai para a balada. Ele não é alguém que faz o que ele quer e vem aqui, serve o Senhor e vai embora. Ele tem uma identidade, ele tem uma língua, ele tem um povo. Ruth não tinha isso, mas quando ela viu a oportunidade, naquele momento da despedida, ela falou assim: não vou embora. O meu povo é o seu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então ela deu valor à identidade de Deus. E aí lá em Ruth 1,16, se os irmãos olharem, que evangelho, irmãos. Esse evangelho chegou na Ruth, e ele conseguiu salvá-la. Mas eu preciso ler de novo Ruth 1,16. Vamos lá. Ai, ai, ai. Opa. E aí, irmãos, os irmãos leram, eu não vou ler tudo isso, mas tinha duas noras, né? A Orfa e a Ruth. E quando a Noemi lembrou que Deus, ouviu que Deus se tornou favorável ao seu povo de novo, e ela esperou talvez por essa chance tantos anos, então ela voltou para a terra de Israel. E aí as duas noras foram seguindo com ela. Ela falou: vou embora, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não sei o que vai nos encontrar, eu não tenho nem marido para dar para vocês. Aí as duas gostavam dela, mas a Orfa foi embora e a Ruth ficou. Sabe o que significa Orfa? Gazela, aquele animal que vai pulando. E a raiz disso é o inimigo que foge. Ela fugiu. E Ruth significa amiga, companheira. Ela se apegou à palavra, ao evangelho, à irmã que ela tinha. Ela se apegou e por causa daquilo ela amou a identidade do povo de Deus, ela amou a palavra do povo de Deus. Enquanto ela era uma idólatra de vários deuses, ela falou: o teu Deus é o meu Deus. Amém. Sensacional. Amém. Mas você sabe por que a Noemi foi parar numa terra que Deus tinha amaldiçoado? Por causa da fome. E quando Deus prova o seu povo, várias vezes, é na questão do sustento. Abraão voltou para o Egito, Isaac quase voltou para o Egito, Jacó no final das contas acabou com a sua descendência indo para o Egito, porque o Egito é o mundo do sustento. E isso eu queria conversar um pouquinho mais tranquilo com vocês, irmãos. O mundo que o Egito oferece para nós, ele oferece uma falsa percepção que nós vamos ter uma estabilidade. E quando você começa a se envolver nesse mundo do trabalho, ou às vezes até não é a questão do dinheiro, talvez até o reconhecimento que você precisa, é até os elogios que você ganha, ou as posições que o mundo te dá. O povo de Israel, quando foi para o Egito na época de Jacó, no início, eles eram criadores de gado. Então, parecia uma boa condição. Mas no final, eles estavam fazendo tijolo. E não só isso, fazendo tijolo, e quando eles reclamaram, perderam a palha. O Egito, irmãos, dá para nós, o mundo do sustento, não é o lugar onde o nosso coração deve se apegar. O nosso coração deve se apegar à fé que habita no Evangelho. Ao Deus presente que se oculta, que sabe das nossas necessidades, e sabe das nossas angústias, e sabe das nossas limitações, mas Ele não tem a dinâmica do Egito. E sabe o que acontece? Você vai para o Egito, às vezes você ganha um pouco de dinheiro, às vezes você tem até reconhecimento, você acha que você está criando gado, mas depois de um tempo, você não tem tempo para nada. O que Ele te dá, Ele te tira. E você acha que você está criando gado, mas no final você percebe que você está fazendo tijolo. E depois você vai ver que você está tão louco, tão escravizado, tão pressionado, que nem a palha você ganha para fazer o tijolo. Vou dar um exemplo bem prático. A gente está bolando agora, está tendo comunhão sobre o nosso evento de final de ano dos jovens, que se chama Arca. E aí tem um grupo de coordenação, e esse grupo de coordenação todos trabalham. E a gente então tem o maior desafio da nossa vida, que é conseguir marcar uma reunião todo mundo junto. Além de tudo, todo mundo vivendo no mundo do Egito, a gente não vai abandonar toda a nossa vida, mas a reunião, para dar certo, começou 9 da noite.
e foi até meia-noite. O Egito não vai ajudar a gente a servir o Senhor. O Egito não vai falar assim, serve o Senhor, vai lá que eu te dou tempo. O seu chefe não vai virar, né, Billy? Hoje eu sei que você tem reunião com os jovens, então pode sair mais cedo, né? E aí você trabalhou até tarde, meia-noite para o Senhor, então no outro dia você pode dormir até as 10 da manhã. É isso que acontece no Egito. O Egito, irmãos, tira a nossa pureza, porque ele dá para nós uma ideia de compensação. Eu trabalho, eu ganho dinheiro. Eu me esforço, eu sou reconhecido. E aí na vida da igreja é uma vida de evangelho. É uma vida de Deus presente que se oculta. Que quem tem que ver é o Senhor. E às vezes a gente tem a impressão que já que eu estou servindo o Senhor, então Deus tem que me compensar. Ele não precisa fazer isso, irmãos. Ele só tem que cuidar de nós, para que a nossa vida seja salva, para que nós preguemos o Evangelho, para que nós levemos a palavra. Então não podemos confiar no Egito e no faraó. Nós temos que confiar no Deus que se oculta, no Deus que ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não existem. O Deus que quando clama eu saio do aprisco. O Deus que quando nós tocamos naquela cruz, que mortifica nosso ser natural, não sobra mais nada, sobra um silêncio, mas sobra lágrimas e sorriso de alguém que reconhece que Jesus é o nosso Senhor. Eu vou ler um versículo sobre o Egito, esse é o meu versículo favorito. Não sei quanto a vocês, mas o Egito é minha briga diária, há muitos anos. Já tive várias ideias para me livrar do Egito, nunca deu nada certo. Inclusive já tentei abandonar tudo, não deu certo também, porque, irmãos, não adianta abandonar tudo. Deus dentro do nosso deserto, é ali que Ele provê o maná. É ali que Ele tira a água da rocha. É ali que Ele dá a coluna de nuvem. É lá na noite que Ele liga a coluna de fogo. É lá que a glória de Deus enche a casa. E é aonde Deus nos dá a direção da sua palavra e da sua vontade. E aí, irmão, se a gente aprender a não... Porque assim, na verdade a gente só quer as coisas do Egito porque a gente só quer fazer a nossa vontade. Mas nós precisamos aprender a trocar a nossa vontade para a vontade de Deus. Sabe, irmãos, nessa história de compensação, o que acontece é que o nosso conceito de justiça se deturpa. A gente acha que é justo Deus nos dar benefício. Já que eu estou me esforçando, então é justo que Deus me abençoe. A justiça de Deus não é isso. A justiça de Deus é aquela justiça que está dentro da arca. Que quando um pecador se arrepende, um Deus justo enviou um homem que nunca pecou para ser aprovado por nós, para colocar dentro daquela urna um maná escondido, a vara que floresceu e as tábuas da lei. E isso é justiça, é nos harmonizar com que Deus justo, a sua vida justa e a sua vida santa. Aí, Isaías 36, esse é o meu versículo contra Egito favorito, porque eu sempre brigo com ele nunca me dá folga. Olha esse versículo aqui, é o 36, 6. Confias no Egito, este bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. E assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se você, irmãos, alguns de nós começam a ter sucesso, às vezes ganha dinheiro, às vezes ganha reconhecimento, às vezes ganha posição, confia nisso e abandona o Senhor, e abandona a fé. Mas o Egito é que nem uma cana esmagada, sabe cana mesmo. Esmagada, e aí você está se apoiando nela, e talvez por um pouco ela te supra, mas tem uma hora que ela vai quebrar, e ela vai atravessar a sua mão. Esse é o efeito do Egito, mas esse não é o efeito da fé, esse não é o efeito da peregrinação no deserto. Na nossa vida da igreja, a fé traz a existência. A fé, como é que é? Na história da fé, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Minha última parte, vai dar tempo, estou bem no meu tempo. Para onde nós vamos entrar? Onde a vida da fé, onde o Deus que se oculta e que é presente vai nos levar? Deuteronômio,
8, que não preciso dizer, a característica desse versículo, ele é sensacional. Cadê? Deuteronômio 8. Porque essa é a economia de Deus, irmãos, nos fazer entrar na sua presença, nos fazer desfrutar das riquezas do Deus que se chegou a nós. Por misericórdia, Ele dá a revelação da sua palavra para nós hoje, irmãos. Então, nós temos que aproveitar, mesmo em dificuldades, assim como foi a Noemi, é isso que nós temos que olhar. Tem um versículo que eu não falei, mas é Ruth 1,13. Eu preciso falar para poder fechar o assunto. Depois eu volto para Deuteronômio. Ruth 1,13. A Noemi, desculpa, eu vi a Abigail lá, perdão, Abigail, mas não é você, é a Noemi. Não sei porque deu Abigail aqui na minha... Aí olha só, 13 fala assim: esperá-los ieis até que viessem a ser grandes, está falando dos maridos, abster-vos-ias de tomares o marido, não minhas filhas, agora que eu quero falar, olha, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Irmão, se Deus às vezes não descarregar a mão contra nós, nós não vamos voltar à percepção da justiça. Nós vamos achar que é tudo por merecimento. Nós vamos achar que a dinâmica da igreja tem a dinâmica do Egito e que Deus deve fazer as coisas. Mas, irmãos, no nossos sofrimentos diários, na nossa dificuldade diária, na nossa vida da igreja, é ali que, andando por fé, nós percebemos o falar de Deus. É ali que, andando por fé, Deus faz com que o evangelho da graça, o evangelho do reino, que hoje nós estamos trocando o evangelho da glória de Deus, trabalhe em nosso interior. Nos faça como Ele é, justos, santos, e devolvamos ao Senhor a expectativa de se expressar na sua igreja. Agora eu vou terminar, prometo. Deuteronômio 8, ele fala da boa terra, que é onde o evangelho vai nos levar, irmãos. É onde isso vai... Talvez o Egito tenha dinheiro, fama, poder, milhões de likes na sua rede social. E na igreja talvez ninguém faz muito like na sua igreja na rede social. Mas aqui, irmãos, nesses desertos, nessa história do evangelho, 8:7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. A igreja, irmãos, o deserto, a vida da igreja. Mais para frente outro descanso que será a Nova Jerusalém. Mas hoje a igreja, ela é uma boa terra. Sabe por que ela é uma boa terra? Não porque Deus não vai te provar, não porque Deus não vai te humilhar, não porque Deus não vai deixar ter fome, mas porque nela é uma terra de ribeiros de águas, de fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. E o manancial profundo, irmãos, a fonte é Deus Pai. E as fontes, é aquilo que sai, a vertente da água, é o Filho. E as torrentes de água é o Espírito. Então, dentro da minha história de fé, o Deus que está aparentemente oculto, eu toco no Deus triuno, por meio do Espírito. Jesus é o Senhor. Vamos lá, tem mais coisas. E é uma terra de trigo. Isso é sensacional. Trigo é a morte do Senhor. Se o grão de trigo cai na terra e não morrer, fica ele só. Mas no nosso lado, irmão, se nós não quebrarmos a casca da nossa teimosia, da vida da alma, nós vamos ficar a mesma coisa sempre. Mas quando quebra, esse trigo é semeado, e a morte e a cruz do Senhor e a sua morte operam em nós. Então ela arranca aquele sentimento que a gente tem muito direito, mas ela traz para nós um sentimento de gratidão, que Deus morreu por mim, e derramou o seu sangue por mim, e salvou a minha vida. E depois que tem trigo, tem cevada, irmãos. Cevada é a primeira colheita naquela região, é a ressurreição do Senhor. Isso é o evangelho, irmãos. Isso é o nosso descanso. E tem mais ainda. Tem vides, as videiras, né? A abundância da vida do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E nessa conferência nós tocamos de novo na questão de serem enxertados, não na videira, mas na oliveira boa, né?
Amém, a videira. E aí, irmãos, tem também figo. Figueiras, eu não sou um cara de frutas, certo? Mas figuradamente, essa fruta aqui, figo, é alimento, né? Primeiro, quando o Senhor passou ali naquela figueira, ele estava com fome. Mas o alimento também é um alimento que nos cura. Se vocês lembram do rei Ezequias, que quando ele adoeceu daquela enfermidade, o profeta falou assim: põe uma pasta de figo. E aquela úlcera foi curada. Talvez nós na vida da igreja, você tem às vezes a gente tem uma doença espiritual, uma doença física, uma doença mental. Coloca a pasta de figo nessa doença, nessa teimosia, nessa dificuldade. E aí Deus cura cada um de nós. Jesus é o Senhor. E tem mais ainda, tem as romeiras. A romeira, irmão, eu vi já, prometo que eu vi, então não estou inventando. É cheia de sementinha vermelha, e ela vai crescendo, tem uma hora que ela racha e explode a semente. Talvez, irmãos, é o crescimento da vida, ela vai crescendo, essa vida santa de Deus, que foi dada para nós, ela vai expandindo, até que a nossa casca arrebenta, e a vida é transmitida. Então, irmãos, vamos pregar o Evangelho, vamos falar do Evangelho para as pessoas, vamos levar o jornal Árvore da Vida para as pessoas. Essa semana eu consegui dar 2 jornais para as pessoas. Sabe por quê? Porque eu não esqueci em casa, eu levei no meu carro. Então agora, no mínimo, eu tenho que ter perto. Isso, irmãos, eu sei que é duro, aquela casca é dura, aquela sementinha deve pressionar ali, eu tenho certeza, porque para rachar, irmãos, enquanto dentro nós podemos estar sofrendo. Talvez a gente tenha a mão do Senhor pesando sobre nós em algum momento da nossa vida, mas a hora que a vida explodir, as pessoas vão receber o Evangelho. Jesus é o Senhor. E ainda tem a oliveira. Bom, de oliveira eu entendo, certo? Eu sou oliveira braba, né? Mas a oliveira boa é aquela árvore que Deus, por misericórdia, arrancou alguns galhos e colocou, nos enxertou, para nós sermos participantes da seiva santa, da vida santa, dentro de nossa dificuldade, dentro de nossas perseguições, dentro de nossa vida cristã normal, para que por causa dessa seiva, aí vem o fruto que é a azeitona. Mas essa azeitona precisa dar óleo. Não é só sair uma azeitona. Como que a azeitona dá óleo, irmãos? Espremer, né? Então você pega 2 dedinhos assim, espreme a azeitona e sai óleo, é isso? Não, irmãos, é uma baita de uma prensa. É um prédio. E aí você coloca aquela azeitona e vem, pressiona a azeitona e sai óleo. Esse óleo é um óleo do Espírito. Mas também a Bíblia fala que Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Mas esse que foi ungido também foi a cruz. E foi aí que quando ele saiu e viu a sua obra, olhou o fruto do seu penoso trabalho, e aí ele ficou satisfeito. E aí ele falou: vamos nos alegrar, porque agora não sou sozinho, agora eu comprei um povo, uma língua, uma nação, que é totalmente minha. Jesus é o Senhor. E ainda tem, além do óleo, tem azeite e tem mel. Azeite já falamos, e o mel é Deus na sua doçura. A doçura dele quando ele fala a sua palavra, mas a doçura dele também quando ele não nos livra de todas as nossas situações. E aí nós desfrutamos da doçura do Senhor. E também quando nós comemos a palavra do Senhor, ela é doce como mel na nossa boca. E nos ajuda a praticar. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Agora o irmão André continua. Que mais direi? André Oliveira falou tudo. Foi muito bom, né, irmãos? Foram. Fala pela sua consciência. Graças ao Senhor, né? Domingo de manhã, a geração mais jovem ajudando a gente na palavra.
Isso é muito saudável. Aleluia. Isso mostra que a igreja tem futuro. Amém? E tudo que o André Oliveira falou, eu queria acrescentar alguns pontinhos só para complementar, né? Primeiro, eu queria falar sobre o povo moabita, né? A origem que está no livro. Origem de povo moabita e Amon são dois povos que Deus não queria vê-lo na Assembleia do Senhor, né? Não podia entrar junto no povo de Israel. Em Deuteronômio 23, 3 a 4, está aqui no livro, Deuteronômio 23, 3 a 4, diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então essa história vem desde o tempo de Abraão. Vocês se lembram, né? Quando Ló escolheu a planície de Jordão, aquela campina lindo, né? E tudo plano, não precisava fazer nenhum esforço. Em vez de dar a preferência para o seu tio, que era Abraão, e Abraão, ele tinha todo o direito de escolha, porque ele era o homem de Deus naquela época. Ele era representante de Deus aqui na terra. Então, o correto é o sobrinho Ló ter respeitado o tio. Mas Ló estava pensando muito nele. E quando o tio lhe ofereceu esta opção de escolha, então ele nem pensou segunda vez. Ele foi lá e escolheu a melhor terra. E deixou o resto, né? Resto para o seu tio. Então isso mostra o coração de Jó, né? E aí vimos que a consequência de uma escolha fácil, de uma vida fácil, foi uma consequência desastrosa, né? Ele foi aos poucos indo, armando sua tenda até a terra de Sodoma. Era uma terra que multiplicava a maldade ali. Vocês sabem, não é, que hoje, o nosso mundo de hoje também está no mesmo caminho. Não, então nós vivemos também na época de Sodoma, mas o Senhor quer nos livrar disso e nos colocou na vida da igreja. Irmãos, precisamos valorizar a vida da igreja. Você não sabe o que é viver nesse mundo, né? Terrível. Não é só mundo de sustento, mas Satanás te provê muitos mundos, né? Mundo do pecado, mundo de entretenimento, de lazer. É tudo isso, não é? Tudo para tirar você da atenção de Deus. Então, finalmente Deus destruiu aquela terra Sodoma e salvou Ló e as 2 filhas. E a esposa de Ló virou para trás, e o anjo do Senhor tinha falado para ela não olhar para trás, sai correndo, olha para frente. Ela olhou para trás, porque o coração dela estava nos bens dela, que ela construiu por tantos anos que morou lá em Sodoma, não é? Então ela olhou para trás e aí virou uma estátua de sal. Isso nos ensina muito, irmãos. Nós temos que olhar só para frente. Esquecer das coisas que para trás ficam. E ir prosseguindo para as coisas que estão diante de nós. Irmãos, na frente tem muita coisa. Vamos olhar para frente. Para a soberana vocação de Deus. O Senhor está lá no alvo nos chamando. Venha, venha. Não para no meio do caminho. Vamos embora. E Hebreus 12 diz que temos uma torcida, né? Uma nuvem de testemunha, nos encorajando
nós parece que estamos num estádio de corrida, de atletismo. E o Paulo nos compara com isso em 1 Coríntios 9, né? Somos atletas. E atletas em tudo se domina. Não é verdade? Então, tudo para ganhar esse prêmio. Mas Paulo, enfim, falou, correis de tal maneira que alcanceis. Vamos alcançar! Vamos alcançar, vamos ter essa fé. Amém? Guardar essa expectativa, essa esperança que o Senhor está nos dando e vamos chegar lá. Então Ló conseguiu fugir com ele e as duas filhas, e uma das filhas fez uma sugestão para a outra, tal, né? Tiveram uma relação incestuosa com o pai, e dessa relação incestuosa, que é condenada por Deus, que é pecado, gerou então esses dois povos, né? Moabe e Amon. E Deus amaldiçoou esse povo. Mas nesse capítulo 23, 3 a 4, se refere a outro episódio. Quando o povo de Israel saiu do Egito e tinha que passar por terra de Moabe. Aí pediram licença para o rei de Moabe deixar passar. E como o rei de Moabe não deixou passar, então o povo de Israel acampou perto do Moabe. Isso trouxe muito temor, muito medo para o rei de Moabe, que era o Baraque. Então o que fez o Baraque? Baraque então contratou um dos profetas de Deus, né? E que é o Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Vocês lembram dessa história? Só para revisar. E aí, irmãos, aí vocês sabem como Balaão foi assim, meio contra a vontade de Deus. Você acha que Deus iria amaldiçoar seu povo? Povo que ele escolheu? Não, nunca, né? Então, para que perguntar para Deus? Olha só, Balaão, não é? Ou ele é burro, ou ele tinha alguma coisa por trás. Não é possível. Oh Deus, posso amaldiçoar seu povo? Qual a resposta de Deus? É não. Mas, por tanto insistir, que Deus está bom, vai. Mas você vai falar só o que eu vou falar. Amém? Então, no caminho tem a história do jumenta, né? Ele foi de jumenta. A jumenta viu o anjo com uma espada na mão, não deixando passar. E a jumenta se esquivou desse anjo e ralou a perna do Balaão contra muro lá. Aí Balaão ficou bravo, tal, bateu de chicote nela, tal. E isso por 2 vezes, né? Então, irmãos, aí, olha só, pela primeira vez da história da humanidade, uma jumenta falou. Jumenta não fala, mas aquela jumenta falou. Graças ao Senhor. O Senhor manda até uma jumenta falar, né? Senhor. Aí mesmo assim, tal Balaão, ele era, na verdade, um profeta de suborno. Ele é subornável. Isso não pode ser com a gente. Em Apocalipse tem a doutrina de Balaão, né? Então, irmãos, aí, pior ainda, Balaão depois fez uma estratégia. Vocês se lembram lá, acho que foi Números, o povo estava no deserto, acampado, e de repente viram moabitas, mulheres moabitas, entrando na congregação de Israel, e varões israelitas tiveram, né, relações com essas mulheres. E você viu aquele episódio que o casal ia entrando numa tenda e o Finéias, filho do sumo sacerdote daquela época, eu acho que é Eliezer, ele pegou uma lança, entrou na tenda e perfurou os dois. O zelo dele pela palavra do Senhor. Nós temos que ser assim também. Amém? Então,
Mas quem foi essa estratégia? Foi de Balaão, né? Então, olha só, quero mostrar para vocês, no Números 23, as 3 vezes que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel. Ele diz assim, vamos pular, vamos para capítulo 7, não, versículo 7. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir a Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Já Deus mudou a sua palavra na hora de falar. Pois, como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e meu fim seja como o dele. Ele falou bem de Israel. A maldição virou em bênção. E aí, claro que Balaque, né, insistiu com ele. Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Né, então, foi aquela, falando, vendo, aí 2ª vez. Então, vamos lá, 2ª vez, agora você vai amaldiçoar. Aí, versículo 17. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, os príncipes do Abitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, o Balaão falando, né? Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não vi iniquidade em Jacó, no versículo 11. Nem contemplei desventura em Israel. Irmãos, é verdade que Jacó é um povo tão santo que não houve nenhuma iniquidade neles? Mas a história que nós lemos sobre eles é cheia de iniquidades. É murmurações, é reclamação contra Deus, contra Moisés, que é o homem de Deus, contra Arão. Não é verdade? É cheio de iniquidades. Por que que aqui diz que não viu iniquidade em Jacó? Irmãos, nós somos iguais. Todos éramos pecadores. Amém? Mergulhados em nossas iniquidades. Mas um dia Cristo morreu por nós. Derramou seu sangue por nós. E Deus, quando vê a gente nessa condição, Ele vê a gente sem iniquidades. Você não está grato por Senhor Jesus? Oh, Senhor Jesus. E hoje, Deus só pode falar bênção de nós. Não por causa de mim, por causa da minha justiça própria, não. Por causa da redenção do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao rei. Aí, tá, essa aqui é a 2ª. Vamos para a 3ª, que está no capítulo 24. Aí Balaque ficou mais ainda bravo, né? Aí, então, Balaão foi a 3ª vez amaldiçoar o povo. Vamos lá, o que ele falou. Versículo 3. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Olha só, versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Quão boas são as tuas moradas, ó Israel. Aleluia. Na tenda aqui, que eles viviam,
no tabernáculo, na feitura do tabernáculo, a última camada de cobertura era de pele de animais marinhos. Era uma coisa feia, grotesca, coisa assim, não é verdade? Quando você olha lá de cima, aquelas tendas cobertas de pele de animais marinhos, você não acha bonito, é muito feio. Mas quando Deus olha para o seu povo, até a tenda feia vira bonito, não é? Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Então, irmãos, lá em Cantar dos Cantares, a Sulamita disse: eu estou morena, porém formosa, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Tenda de Quedar é horrível, é feio, mas por dentro ela se compara com cortinas de Salomão. Cortina de Salomão é belíssimo, é coisa feita para rei, não é verdade? Ornamento super especial. Então, o Senhor olha para nós como isso, né? É verdade que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, eis que somos fortes. E nós temos um tesouro em nossos barros. Como é que é? Nós temos tesouro em nossos vasos de barro. Para que a excelência não seja de nós, mas de Deus. Amém? Aleluia. Então, essas pequenas lições que nós tiramos desse episódio de Balaão. E por falar também, só citar aqui, irmãos, a vida da igreja é esse descanso. Você não vai achar descanso em lugar nenhum. Quando você entra para a vida da igreja, você sente assim: eu achei finalmente o lugar do meu descanso. E daqui não vou sair mais. Vocês podem jogar pedras, vocês podem me bater, vocês podem fazer todo tipo de injustiça com você, comigo. Mas minha história não é com vocês, minha história é com Deus. Estou aqui para edificar junto com os irmãos a casa de Deus. Então, isso significa que você está num descanso, que é a vida da igreja, você não vai sofrer? Claro que vou sofrer, porque minha alma é muito forte. E todas as coisas Deus quer me provar. E essa provação é saudável, irmãos, para nos tornar mais forte ainda. Fortalece nossa fé, para sermos mais úteis ao Senhor. Amém, irmãos? Graças ao Senhor. E outra coisa, agora entrando na história de Ruth, propriamente dita, a Ruth, ela era moabita, junto com Orfa. E o marido da Noemi, primeiro vou falar da Noemi, tá bom? Como diz o livro, a Noemi foi parar na terra de Moabita, não por culpa dela, por culpa do marido. Parece aquele marido do Romanos 7, né? Que levou então, saiu da terra prometida por Deus e levou a sua família para a terra de Moabe. E Moabe é uma terra amaldiçoada por Deus. A gente não entende isso, mas por quê? Porque tinha fome na terra de Israel, e isso motivou-o a levar toda a família para Moabe. Eu acho que pelo desespero naquele momento, ele escolheu qualquer lugar para ir, menos ficar lá com fome em terra de Israel. Isso é uma grande lição que a gente aprende. Irmãos, mesmo que essa terra fique seca, não chova e tenha fome, nós cremos em Deus. Nós confiamos em Deus, que Ele vai fazer chover, Ele vai matar a fome da gente, vai saciar-nos. Amém, irmãos? Então, a vida da igreja, às vezes é montanhas, às vezes é vales. Então, quer dizer que está na montanha, na glória, oh, que legal, oh, vida da igreja maravilhosa. E quando a igreja cai no vale, que igreja? Eu vou sair daqui, isso não é igreja, não. É assim? Onde está a sua identidade? Amém, irmãos? Precisamos bater isso bem forte em nós mesmos, no nosso meio. Não é verdade? Essa terra é a terra que o Senhor nos deu. E
Deus escolheu um lugar para habitar o seu nome, como disse em Deuteronômio 12. Amém? Nós aqui, irmãos, invocamos o nome do Senhor. Não estou me dizendo que nós aqui somos a igreja. A igreja, na verdade, inclui todos os cristãos na cidade de São Paulo. Mas nós, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos mostrou a visão de edificação de Deus. O Senhor nos mostrou a visão que nós devemos estar juntos, vivendo a vida de Deus juntos, ajudando um ao outro a crescer. Não é? E finalmente a glória de Deus vai aparecer no nosso meio e nós vamos reinar com o Senhor. Essa visão que nos deu o Senhor. Então não sai daqui. Senhor Jesus. É uma questão espiritual. Nós precisamos ver essa visão. Então, Noemi não deu, a Bíblia não deu nenhuma dica dizendo que Noemi reclamou da sua situação. Ela obedeceu o marido, acho que por 10 anos ficou na terra de Moabe. E claro, Deus não se agradou do que fez o marido dela, Elimeleque, e matou ele lá. E também matou os 2 filhos, porque tinha casado com mulheres moabitas, que Deus disse que era maldição. Ó Senhor Jesus. Mas o coração de Noemi, irmãos, ela se lembrou da terra de Canaã. Quando o marido morreu, ela disse, vou embora, não é? Talvez o Senhor tinha mudado a sorte. Certamente Deus mudou a sorte da terra de Canaã, e então ela quis voltar. Mas a humanidade dela é tão elevada que ela pôde expressar isso com relação às 2 normas dela, 2 noras delas, né? Dizendo, vocês vão procurar toda aquela história que vocês já sabem. Mas, irmãos, durante 10 anos, com certeza, ela pregava evangelho para as 2. Amém? E ela não só pregava, também cuidava espiritualmente das 2. Porque senão, a órfã tudo bem, ela voltou para a casa dela. Mas a Ruth quis seguir Noemi. Ela quis seguir Noemi, primeiro para um povo que ela não conhecia, não conhece. Era totalmente desconhecido para ela e totalmente estranho para ela. Voltar para lá, ir para lá, eu tenho que pagar muito preço, não é verdade? E segundo, o que eu vou encontrar lá? Será que vou encontrar comida lá? E um monte de coisa assim. Mas a atitude da Ruth foi muito positiva. Ela disse, irei com você. Seu povo é meu povo. Teu Deus é meu Deus. Aonde tu fores, eu vou. Amém. Isso não é por acaso, isso foi um trabalhar do Evangelho na pessoa da Ruth por muito tempo. Amém? Então eu quero encorajar os irmãos e irmãs que vocês têm irmãos novos para cuidar, para apacentar, para pastorear. Tenham paciência. Amém? Mostrando, falando, não é verdade? Isso leva tempo às vezes. Mas, irmãos, um dia vai dar resultado. Não desistam. Amém? Então, a Noemi, então, quer dizer, a Ruth, ela ia mudar de uma terra para outra. E Noemi deve ter falado com ela tudo o que aconteceu, que Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus. E falou para ela que aquela terra é de idolatria. E falou para ela também que há único Deus, que é nosso Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é único e Ele é singular. Ele deu, o resto é tudo idolatria. Então ela conseguiu passar fé para Ruth. Tanto é que Ruth concordou em seguir Noemi para voltar. Era um passo de fé, era ou não é? Senhor Jesus. Então, irmãos,
isso nos leva, encoraja a pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho? A Ruth foi resultado de pregação do Evangelho da Noemi e do seu viver. Um viver de testemunho que balizou a vida de Ruth a voltar para a boa terra de Canaã. Aleluia! Certamente, Deus olhou para o coração da Ruth, né? De ter essa fé de voltar para a terra de Israel. E na terra de Israel não era permitido moabitas, né? Certo? Mas, olha só, Deus é misericordioso. Deus aceitou Ruth. E por causa dessa atitude de Ruth, deu-lhe o melhor marido. Ela casou com Boaz. E Boaz é pai do Obed. E Obed é pai do Davi. Amém? Quer dizer, ela foi ancestral de um rei. E ela era uma boa moabita. Éramos pecadores. Agora já não somos. Eu sou um pecador, mas a graça ganhou. Aleluia. Graças ao Senhor. Então, irmãos, olha só. Na humanidade de Jesus, na sua genealogia, não era, se eu fosse Deus, colocava uma genealogia lá para Jesus Cristo, tudo de gente boa, nada de pecado. Mas na genealogia de Jesus aparecem 4 mulheres. 3, né? Não sei. De má reputação. Uma primeira era essa mulher, a Ruth. Depois a Raabe. Lembra do Raabe? Lá do Jericó. E terceira, Betseba. São 3 mulheres. Quando chegou a falar de Batseba, nem mencionou o nome dela, que é tão ruim que ela era. Só disse que era mulher de Urias. Essa está na genealogia de Cristo, leia lá. Então, para mostrar que a humanidade é cheia de falhas. Não é verdade? É cheia de falhas. Então, Jesus nasceu e ancestral de Jesus foi a Ruth. Nós somos cheios de falhas, mas Deus teve misericórdia de nós. Deus hoje olha para nós como tendas de Jacó. Não vi iniquidade em Jacó. Amém, irmãos? Graças ao Senhor, né? Isso para encorajar os irmãos, a gente poder pregar mais o Evangelho com mais firmeza, com mais certeza, que o Senhor tira todo o medo da gente e entregar o jornal Árvore da Vida, fazer, não sei, como é que quero dizer assim, o jornal em pacote de 10, não vamos deixar guardado, vamos carimbar, vamos escrever nossos telefones, vamos repartir. Tá bom, irmãos? Vamos fazer isso, porque às vezes a nossa palavra é limitada, mas quando você dá uma palavra escrita para alguém, o efeito dessa palavra escrita é muito forte. Amém? E isso tem sido o carro forte da vida da igreja, a literatura cristã. Também, ainda para pegar carona, ainda encorajo os irmãos a entrarem no programa Livros na Minha Mão. Amém? Até agora nós temos 260 inscritos, é muito pouco para nós que temos muito maior número que isso. Amém, irmãos? Tudo isso pelo Evangelho. Jesus é o Senhor. Amém.